Eu não sei nem por onde começar nesse vídeo, vai ser só um desabafo mesmo, porque eu preciso tirar de dentro do meu peito e também falar algumas reflexões que eu tô tendo. Mas o que a gente vai falar hoje? De como eu tô cansada e talvez você também esteja cansada de lutar pelo sonho dos outros e abrir mão do que você quer em prol de fazer algo correto. Correta, quanto eu digo correto, né? Correto nos olhos da sociedade, nos olhos das outras pessoas. Porque será que é mesmo correto pra você? Isso foi uma coisa que aconteceu comigo quando eu fui pro Burning Man. Toda vez que eu vou pro Burning Man, eu chego em alguma reflexão, alguma. Reflexão, óbvio, né? Mas eu chego a alguma conclusão. Ou alguma coisa que eu não sabia que me incomodava e é exposto, não porque eu fui exposta ao que eu me incomodava, mas porque eu tive tempo para parar, pensar, sem nenhuma distração, perdida no deserto e falei: meu Deus, isso não faz sentido na minha vida. E isso aconteceu de novo. Por isso que eu amo ir pro Burning Man. Vou fazer em outro momento um episódio sobre o Burning Man e o que aconteceu no Burning Man, questão de né, de diversão, mas também reflexões que eu passei. Mas uma das principais reflexões que me apareceu no Burning Man foi: eu vou soar muito babaca e irresponsável, mas eu não ligo. Lógico, ai, você tem 30 anos, você tem que ser adulta, responsável. Mas será que eu tenho que ser adulta e responsável dessa forma? Qual que foi a reflexão que eu cheguei? Para eu ir para o Burning Man, a ideia seria ficar 2 semanas, porque eu ia trabalhar com o departamento de arte, no apoiar o artista, enfim. E a primeira coisa que aconteceu foi meu chefe. Já era uma coisa que eu tinha marcado. Assim, desde janeiro. Maio eu consegui esse emprego. Pra quem não sabe, eu sou arquiteta. Tô trabalhando na minha área, né? Com execução de obra, enfim. Aqui. E meu chefe olha pra mim e fala a seguinte coisa: você até pode ficar 2 semanas, porque veja, se eu tivesse ficado 2 semanas, eu poderia, porque eu tenho tanta hora extra que eu faço sem eu querer fazer, que eu poderia. Mas ele falou assim: você até pode ficar 2 semanas, uma ideia de 2 semanas que você fica sem pagamento. A Sofia, responsável, pensou: não posso ficar sem pagamento, porque eu tenho que pagar minhas contas, certo? Certo. Mas a Sofia de verdade, quando eu digo responsável, na verdade é assim: a Sofia, sabe que a sociedade falaria A, B, C ou D, pensou: realmente, talvez não seja uma boa ideia. Porque não é responsável eu fazer isso. Pra ir festar. Mesmo sabendo que eu não iria só festar. Porque eu ia trabalhar, eu ia tocar como DJ. Ia festar sim? Ia. Mas quem me conhece sabe que no ano passado não festei quase nada. Enfim. Foi mais uma questão assim, bem interna, espiritual, enfim. Quando eu cheguei no Burning Man, eu me arrependi de não ter pego as 2 semanas. Não porque tem que curtir, porque na primeira semana é basicamente só trabalho, né? Quando você vai na semana da construção. Mas aí eu parei pra pensar: peraí. A minha prioridade está em mim, nos meus sonhos, nas coisas que eu quero fazer, nas coisas que eu quero atingir. Pra mim, trabalhar no departamento de arte do Burning Man é algo maravilhoso. Quem me conhece, foi uma coisa que uma das minhas melhores amigas, a Andressa, falou. Foi de você fazer um TCC sobre isso em arquitetura para você ir e trabalhar lá. Para daí eu trabalhar 40 horas por dia, mais na verdade, 40 horas por dia, para eu deixar outra pessoa rica, para eu fazer com que outra pessoa atinja os sonhos. E para que eu não atinja meus sonhos, para que eu sente numa cadeira ou faça coisas por 8 horas que eu não tô nem aí. E quando eu falo assim, eu amo meu trabalho como arquiteta, eu amo gerenciar a obra. Mas daí, a quantia que eu ganho daquilo, comparado com o que eu poderia ganhar fazendo isso ou outra coisa, e fazer no meu tempo, do meu jeito, sem deixar outra pessoa rica, seria muito melhor. E quando eu digo falar deixar outra pessoa rica, é diretamente, né? Porque o meu trabalho diretamente deixa alguém rico. E é um trabalho que eu tenho total capacidade de fazer. E lógico, eu tô aprendendo muito, obviamente. Eu tenho a humildade de falar: tá bom, eu tô aprendendo. Tem coisas que eu gosto, tem coisas que eu não gosto. Enfim, posso fazer isso melhor. Isso que eles fazem é super bom. Eu manteria dessa forma. Enfim, eu tô fazendo a reflexão. Mas
pra mim, isso Burning Man deixou muito claro, e já era uma coisa que eu sabia, mas eu falei, não, você tem que ser responsável, até porque foi uma coisa que no meu trabalho foi falado que você não pode ser responsável sim e desaparecer por uma semana no meio do deserto pra festar, e você tem que ser adulta e não sei o que. Sendo que a pessoa falou em total hipocrisia, né? Porque daí passou uma semana em outro país, enquanto uma pessoa da família tinha feito, proximíssima da família, tinha feito cirurgia. Aí eu cheguei na conclusão de que, será que eu não tô perdendo meu tempo? Não, né? Não tô falando que não posso. Talvez eu tenha que fazer o sacrifício até por um tempo. Mas eu não quero estar aqui 8 horas por dia, sentada num lugar, fazendo coisas para outra pessoa, que eu sei que essa pessoa vai tirar um bando de lucro, muito além do lucro que ele tá falando que vai tirar, para daí eu ganhar menos, eu ter menos tempo para mim, eu não atingir as coisas que eu quero, eu não ter tempo nem de fazer as viagens e sonhos que eu consigo fazer. Não ter tempo e energia nem para fazer isso aqui, de filmar um vídeo e postar. Porque me drena a energia. E aí, nessa última semana, outras coisas aconteceram, enfim, na minha vida pessoal. Eu até quero falar sobre isso, mas em outro episódio, porque também links, né? Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Mas eu não quero. Eu não quero. E não que eu vá fazer necessariamente a mesma coisa que eu tô fazendo no meu trabalho agora, mas eu cheguei num ponto em que o que eu quero? Eu quero ter. Eu prefiro mil vezes trabalhar 24 horas pra mim mesma no meu negócio do que eu trabalhar 8 horas ou mais pra uma outra pessoa pra eu ganhar quase nada. Eu prefiro mil vezes trabalhar 24 horas por dia e ganhar um pouco menos, mas pra mim mesma, do que eu ralar minha bunda pra alguém que vai fazer, sabe, vai crescer e eu não. E não é uma questão de inveja, não é uma questão de falta de maturidade, é só uma questão de tipo, certas coisas foram faladas por essa pessoa, né? Por esse meu chefe, que eu fiquei pensando do tipo, também é uma questão de poder. E eu não quero ninguém tendo poder sobre mim. Eu não quero que ninguém seja dono do meu tempo. Eu não quero que ninguém seja dono do meu dinheiro. Entende? E foi uma coisa que eu falei com uma seguidora, acho que eu postei no Instagram, no TikTok, alguma coisa, a seguidora veio e falou comigo no Instagram. E ela falou que cansa a gente batalhar pelo sonho dos outros. Porque daí a gente tem que sobreviver. Não, mas se eu não batalhar pelo sonho dessa pessoa, eu vou ser mandada embora. Mas será que ser mandado embora é um problema muito grande? Lógico, você tem que criar uma estabilidade. Você tem que criar, né, uma base ali pra você poder ir embora. Mas quando é que eu vou conseguir ir embora dessa situação? Se eu me sinto escrava da situação. Onde a situação me drena tanto ao ponto que eu não consigo nem lutar pelos meus sonhos no meu tempo livre. Até porque no meu tempo livre, sinceramente, às vezes eu tô tão por aqui que eu só quero curtir. Fazer alguma coisa, tipo, ir pra praia, ou ir pra Los Angeles e curtir em Los Angeles, ou ir pra um parque, ou fazer alguma coisa assim, sabe? Comer uma coisa legal. Não quero ficar pensando em como que eu vou trabalhar mais, sabe? E pra mim, outra coisa que foi chocante também nessa toda essa situação foi que esta pessoa quer que eu não tenha vida para que eu viva no trabalho. Então, até agora tá menos, mas se eu tenho hobby, DJ pra mim é hobby, né? Por mais que às vezes eu seja paga ali ou aqui, é hobby. Se eu toco como DJ, ele faz questão de fazer com que eu fique extremamente cansada naquele dia. Eu vou lá tocar completamente cansada e tocar pra mim é mentalmente exaustivo porque eu tô ali prestando atenção, pensando o que eu quero fazer, etc. Enfim, é um outro trabalho. Exige
exige mentalmente, até fisicamente, dependendo do horário que você tá tocando, etc. Não quer que eu tenha vida pessoal. Agora até mudou um pouco porque quer perder peso, mas daí quando eu tava indo pra academia, tipo, o que você vai fazer hoje? Eu falo, peguei uma aula de pilates, fazia questão de me liberar na hora que a aula de pilates começava. Aí outras questões também do tipo, não tenho energia ou tempo para ler minha Bíblia, eu tava fazendo isso todos os dias, religiosamente. Não vou mais pro meu estudo bíblico da manhã, não faço coisas que são importantes para mim relacionadas à minha religião, à minha fé, à minha espiritualidade. Eu não tenho energia para nada. E é hoje, abrir esse microfone e fazer esse vídeo foi um grande de um esforço, porque para mim foi assim, eu tô tão acabada e tão irritada que eu estou batalhando para outra pessoa ser rica, que ou eu vou pra academia ou eu faço vídeo. Os dois me beneficiam. Mas qual que eu vou fazer hoje? Qual sonho ou meta eu vou seguir hoje? E foi assim que eu pensei, eu vou começar de passinho em passinho. Porque, lógico, eu tenho a minha opinião e eu acho que essa pessoa não faz bom uso da riqueza dela. Mas enfim, né? Essas pessoas em geral, porque são mais de uma. Mas assim, mas o problema é delas. O dinheiro é delas. Mas daí eu e acho que hoje, eu fiz a escolha de fazer esse episódio ao invés de ir pra academia, porque aconteceu algo que me deixou possessa. E que foi uma questão de que a gente tava fazendo, né, um orçamento. Eu cobrei menos no orçamento. Foi falta de atenção e eu fiz errado. Só que mesmo com a falta de atenção e ter cobrado errado no orçamento, a pessoa sairia no lucro. Com um lucro considerável. Com um lucro que, tudo bem que toda empresa tem gastos, etc. Mas eu sei onde o lucro vai, porque é uma empresa pequena. Vai pra família. O que tá tudo bem. O negócio é deles e eles estão ali batalhando pelo sonho deles. Mas daí esse lucro já é um lucro. Já é um lucro que é basicamente parte do meu salário mensal. A maior parte do meu salário mensal. Pra daí falar que eu fiz um erro gigante. Você sabe que a gente cobra valor tal, que tá tudo bem, quer chamar atenção por um erro que eu fiz de boa. Mas daí chegou na minha cabeça, não foi, tipo, tudo bem, na próxima vez eu vou fazer melhor, vou prestar mais atenção. Mas no fundo, eu parei, peraí, vamos fazer uma conta aqui? A perda, porque que nem eu falei, do jeito que eu fiz já teria lucro. A perda foi X, com base nessa exigência. O ganho que eu fiz foi X. Sim, tem uma diferença, mas eu não tenho 20 carros. Eles têm. E daí, entrou na minha cabeça questões morais do tipo, eu acho que lucro tá tudo bem. E o projeto já tem seu lucro, né? De tipo 10, 15% que você bota lá claramente na cláusula. Mas isso era além. Quer dizer, é o lucro sobre o lucro, né? Tipo, você esconde mais lucro no meio da listinha de orçamento, enfim. Você puxa um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais ali. Mas que nem eu falei, puxa um pouquinho. O valor que eu tinha posto foi tipo assim, o dobro do valor que já era. Pra ter lucro. Porque eu sei que eles gostam de lucro. Mas daí, 5 vezes mais. Aí eu pensei, peraí. Ele me chamou a atenção de algo que tudo bem, ele tem todo o direito de chamar a atenção, porque não era isso que ele queria. Mas esse lucro que ele ganhou em cima disso, que era um item da linha, um item, já cobriria todos os gastos e teria um lucro de pelo menos 3 vezes. Pelo menos 3 vezes em cima do valor. Que eu não ganho esse lucro por mês. E isso foi um item de um material da construção.
Não foi o lucro geral. Que, né, lá embaixo ainda já tinha os 10% ali. Foi de um item. Aí, isso aconteceu hoje. E durante o dia inteiro eu fiquei muito incomodada. Do tipo, então peraí. Ele brigou comigo por causa de um lucro que ele quer ter. Que ele não precisa, mas que ele quer ter. Tudo bem, faz o que quiser. Mas e eu? Eu não recebo isso. Me foi falado que eu receberia um aumento de nem $10, tá? Um aumento bem baixo, mas enfim. Que eu receberia um aumento em 3 meses. Recebi não. E não vou cobrar também. Mas daí eu fiquei assim, tá, então peraí. Peraí que a gente sabe que todos os imóveis estão no nome da empresa, todos os carros estão no nome da empresa. Sim, tem coisas que são estrutura básica, sim, tem os gastos da empresa, mas se vocês estão tirando isso em um item, em um projeto, e eu já fiz orçamento para 100 projetos quase, peraí, e eu? E não tô falando que eu tenho que, né, receber um aumento ou nada assim, mas foi... Eu tive que parar e pensar do tipo... Como é que eu vou chegar a um ponto em que eu tenho um lucro desse tamanho para eu fazer os sonhos que eu quero, para eu ter a vida que eu quero, para eu ter a flexibilidade que eu quero? Porque para mim é importante eu sentar. Se meu amigo precisa de uma ajuda 3 horas da tarde numa quarta-feira, eu quero ter a flexibilidade de que se eu não tenho nada importante para o meu próprio negócio, para a minha própria rotina, eu vou lá e ajudo meu amigo. Se a minha família precisa ir para um médico e precisa de alguém levar no médico, eu quero ir lá e poder levar minha família para o médico, sem pedir autorização de ninguém. E daí, hoje eu simplesmente entrei assim numa frustração do tipo, tá, então essa pessoa manda na minha vida financeira, querendo ou não. Essa pessoa manda no meu tempo, querendo ou não. Além das coisas que não deveria mandar e tenta mandar, né? Na minha vida pessoal. Então, será que é isso mesmo? Pra daí ele ter milhões e eu não. Múltiplos milhões. Eu não tô falando, porque o dinheiro todo vai pra eles. Não tô falando isso, que nem eu falei. Eu tenho noção de que negócios têm gastos. Mas hoje, se eu quiser ir pra XYZ, eu quero ter a possibilidade de pegar o meu computador, pegar a minha câmera, pegar meu microfone, pegar qualquer coisinha, fazer uma malinha e ir embora. Sabe? Eu não quero chegar num ponto em que eu me aposento aos 75 anos e começo daí a viajar, viver a vida, ser feliz. Pra quando? Quando meu corpo já tá mal? Pra eu não poder ter certas experiências, né? E oportunidades porque já tô velha, não aguento. Não tô falando, né, que 75 anos é o fim da picada do mundo, né? Mas não é como se eu tivesse 30. E eu tô extremamente brava. Eu tô extremamente chateada. Porque eu sei que eu tenho a capacidade. Eu tenho a capacidade de alcançar este mesmo nível. Eu não tô falando que eu vou alcançar amanhã ou depois ou em um ano. Mas eu tenho a capacidade de alcançar esse mesmo nível. De dar uma qualidade de trabalho do mesmo jeito. E ao invés de eu fazer pra mim e pros meus sonhos e pras pessoas que eu amo, eu tô fazendo pra outra pessoa. E não é uma questão de ingratidão. É uma questão só de análise. Entende? Eu sou muito grata pela oportunidade. E eu tô aprendendo muito. Que nem eu falei, a gente tem que ter humildade. Talvez se eu começasse isso agora, eu falharia completamente. Só que eu quero ser dona de mim, eu quero ser dona do meu tempo, eu quero ser dona das minhas finanças, eu quero ser dona dos meus sonhos, eu quero ser dona da minha rotina. E, por incrível que pareça, na minha igreja, o meu pastor teve uma
pregação que, assim, não teve nada diretamente a ver, mas sim, ao mesmo tempo sim. Que ele falou sobre vida simples, enfim, como a gente deixa a nossa vida complexa e daí a gente perde essa conexão com Deus, digamos assim. Né? E que o sonho americano precisa de dinheiro mas, tipo, o que realmente é importante? Não que dinheiro não seja importante, mas o que realmente é importante? E até que ponto a gente se distrai com coisas práticas da vida e a gente esquece das coisas que são importantes. E isso foi um pensamento que eu já tive no Burning Man, do tipo, eu não tenho tempo, eu não estou tendo tempo de ler a minha Bíblia, eu não estou tendo tempo de fazer minha devocional. Uma das minhas metas do ano era ler a Bíblia em um ano. E eu trabalho completamente... Além de outras questões, enfim, que eu posso falar em outro... né, espirituais, enfim, que eu tô um pouco frustrado, que eu posso falar em outro momento. Mas daí eu fiquei assim, pra mim era super importante ir nas terças-feiras, de manhã, no estudo bíblico das mulheres da minha igreja. E estar lá por 1h30 da minha semana com elas e sentindo que eu tinha uma comunidade. Agora eu me sinto completamente sozinha. Eu tenho pessoal do trabalho, mas assim, eu gosto da maioria deles, obviamente, para não falar todos, mas eu vou soar muito maluca. E Deus me perdoe. Mas eu não acho que o meu trabalho é a coisa mais importante da minha vida. Assim como eu também não acho que ir para o Burning Man por 2 semanas e perder o meu pagamento por 2 semanas teria sido um rombo enorme na minha vida. Porque as coisas que vieram a partir do Burning Man foram muito melhores, que foi a reflexão da minha própria vida. Chegar em certas conclusões, perceber certas coisas, observar certas coisas. Pra mim vale muito mais a pena isso e me sentir bem do que dinheiro na conta, entendeu? E não tô falando que dinheiro na conta não é muito importante, mas será que a gente não dá muita importância para o dinheiro porque o mundo quer que você fique escravo desse negócio? Eu tô muito cansada dessa corrida, sabe, de rato e gato, onde você precisa de dinheiro, precisa ficar caçando dinheiro e 10 contas vêm e não sei o que. Eu não tô nem aí pra isso. Não é que eu não tô nem aí pra isso, entenda. Eu sou financeiramente bem responsável. Mas quando eu falo isso aqui, assim, é essa a única opção? Ou será que 1, eu sou preguiçosa, 2, eu procrastino, ou 3, eu só não sei o que fazer porque nunca nos falaram o que fazer? Sabe, eu tô pensando muito nisso. Não tô falando que eu preciso ser milionária. Gostaria de ser milionária? Sim. Quero tentar ser milionária? Sim. Talvez eu vou ser milionária? Provavelmente. Mas será que eu não tô deixando esse processo lento? Mais lento do que é? Porque eu tô aqui batalhando, que nem uma louca, nessa coisa do tipo, trabalho, tem que trabalhar, e 8 horas, e hora extra, e aguenta drama de escritório, aguenta drama de família, de chefe, e como se eu já não tivesse os meus próprios dramas, né? Os meus próprios problemas. Então não sei. Não sei. Eu não tenho uma solução para isso. Talvez a minha solução seja, tipo, parar de procrastinar e abrir essa câmera, esse microfone e fazer que nem eu fiz agora. E, tipo, não ligar. Não vou cortar. Talvez eu nem edite. Pra quê? Pra quê? Eu vou clicar, botar no YouTube, agendar e mandar embora. Por mais chato que seja, entendeu? Porque essa coisa de ficar também... Aquela coisa, né? Senão você quer o perfeito inimigo do bom. Eu lembro o professor André Turbay de arquitetura falando muito isso. O perfeito é inimigo do bom. Sabe? E sim, tem muita pausa, tem muito mas eu não tô nem aí, porque neste momento eu cheguei num ponto em que assim, eu vou fazer. E eu vou postar, e eu vou correr atrás dos meus sonhos, e eu vou fazer as coisas que eu quero fazer, eu vou fazer as metas que eu quero fazer, e eu não estou nem aí. Sim, eu tô cansada. Agora são 9 horas da noite. Pra ser bem sincera, eu só queria estar assistindo TikTok, ou escutando música, ou assistindo um filme, sabe? Não queria estar aqui. Mas ao mesmo tempo eu queria estar aqui. Mas eu queria que eu estivesse aqui em outras circunstâncias, onde eu sentisse que eu estou batalhando por mim.
E que não que eu estou batalhando por mim enquanto eu batalho pros outros. Entende? Eu quero ser dona do meu tempo. Eu não quero me sentir que 9 horas da noite eu tô exausta porque eu tive que lidar com demandas de outra pessoa que não é um cliente, que é uma pessoa que manda na minha vida. Porque, no fundo, o chefe, se você trabalha de CLT, ou qualquer coisa que tem que bater ponto, etc., ele manda na sua vida. Ele manda na sua rotina. Ele manda no seu tempo, nas suas finanças, etc. Eu não quero isso mais. E pode soar irresponsável, doido, fora da realidade que for. Tudo que falaram pra mim que era fora da realidade, eu fiz. Entendeu? Eu fiz e ainda, às vezes, me chegou de graça. Sabe? Burning Man sendo um deles. Esse ano eu paguei ingresso? Paguei. Bem menos do que do valor normal do ingresso. Mas, no ano passado eu ganhei de graça. Quando é que as pessoas iam imaginar que, eu estaria nos Estados Unidos, 2, que eu poderia ir num dos maiores sonhos do meu mundo, que era, da minha vida, que era ir pro Burning Man, de graça. Completamente de graça. Aí eu cheguei num ponto que, assim, eu já não escuto muito mais aquela coisa de senso comum. A não ser que seja, assim, algo pra quê agora? Mas para meus sonhos eu não quero mais seguir senso comum. Porque eu sei que Deus provém. Entendeu? Deus provém. E talvez eu deva botar muita mais confiança. Eu não vou botar uma confiança burra do tipo, eu vou me demitir agora. Entendeu? Não vou fazer isso. Eu vou engolir até onde eu puder, mas com discernimento de que quando é a hora pra quando é a hora pra pular fora do barco, eu vou pular fora do barco. Sem medo nenhum. E que eu sei que Deus vai prover com todas as dificuldades. Deus proverá. Sabe? Não me vai faltar nada como nunca me faltou. E eu vou ser muito sincera que agora, sim, eu tenho dinheiro pra fazer certas coisas. Eu tenho muito mais dinheiro pra fazer certas coisas do que no ano passado. Só que parece que eu era muito mais feliz no ano passado. Sabe? E pode ser que talvez a grama seja mais verde quando, sabe, a grama do vizinho seja mais verde, e eu tô achando que a grama do vizinho seja mais verde, tipo, isso era melhor do que aquilo, mas daí quando eu não tinha aquilo, isso era, o que eu estou tendo agora era melhor do que aquilo. Mas é aquela, talvez a gente bote muito valor em uma estabilidade barata, uma estabilidade falsa, uma estabilidade que te mantém numa caixinha para que você não se destaque na sociedade e faça o que tem que fazer como um soldadinho, sabe? Mas tem uma coisa, né, que as pessoas falam que o tempo é de Deus. Então, se o tempo é de Deus, por que é meu chefe que manda no meu tempo? Não sei. Talvez nada desse episódio faça sentido, mas eu não tô nem aí, eu só quero falar. Sabe? Mas enfim, é isso. Aí, o meu pensamento agora é, eu tenho que traçar uma estratégia para que, eu consiga lembrar o que realmente eu quero da minha vida. Este não é o meu quarto. Quem sabe como a minha casa é nos outros episódios, sabe como o meu quarto é. Este não é o meu quarto. E eu tive que sair de certas situações para que eu siga a minha vida e consiga ter paz. Para eu poder pensar. Pra não ter ninguém no meu ouvido falando que eu tenho que fazer, eu não tenho que fazer, ou fazendo demandas, sabe? Isso é uma coisa que eu vou falar no próximo vídeo também. Né, das minhas crises familiares e coisas, reflexões que eu cheguei nesse negócio das crises familiares. Mas a solução que eu tenho agora é, mesmo que eu esteja cansada, eu vou abrir essa câmera, eu vou fazer alguma coisa, nem que seja 15 minutos, 10 minutos, não tô nem aí, sabe? Não botar regras, porque o perfeito é inimigo do bom, e fazer. Tô cansada? Tô estressada? Tô brava. Não tô com bom humor. Não, talvez eu nem esteja com uma boa energia hoje. Talvez a minha energia esteja toda... Mas é porque é assim que eu me sinto. Porque todo dia que eu acordo e veja... Entenda, eu gosto do trabalho. Tanto que eu fiz arquitetura. E me formei, não larguei. Mas talvez eu não goste do contexto. De ter que me sacrificar para que outra pessoa atinja sonhos e eu não. Eu quero meu tempo de volta para mim. Eu quero minha vida de volta para mim. Eu quero minha rotina de volta para mim. Eu quero fazer coisas que são importantes para mim.
E eu sei que é possível. Enfim. Agora, daqui pra frente, é eu me comprometer comigo mesma. E não botar tanta energia no meu trabalho. É o que o meu melhor amigo Marco sempre fala. E eu vou falar isso várias vezes. É fazer o mínimo pra não ser tirado do grupo, sabe? Mas... não botar tanta energia nisso e botar energia nas coisas que são importantes pra mim no pouco tempo que eu tenho. E aos poucos se me retirando. E também me achando de volta, achando as coisas que me dão alegria, achando as coisas que me dão paz de espírito, achando as coisas que me nutrem. Enfim, meu marido tá me ligando, então é hora de desligar, que saco. Enfim, é isso. Essa é a minha reflexão pra hoje. Vejo vocês no próximo episódio. Tchau!